Uma pesquisa recente revela que a compreensão adventista dos membros da igreja em relação à justificação pela fé é uma compreensão muito próxima do ideal. De uma maneira geral, a justificação pela fé ela é compreendida pelos adventistas. Raramente você vai pegar a bola fora, eu estou falando de uma noção geral. É pela graça, unicamente pela graça, pelos méritos de Cristo. É uma justiça que nos é imputada, vem de fora, sem a participação humana, a justificação. Porém, os adventistas escorregam demais, e pesquisas revelam isso, da noção correta sobre a santificação. Como se dizendo assim, na justificação a obra é total e exclusivamente pela graça, mas na santificação, no meu preparo para o céu, aqui vai o meu esforço, é aqui que eu tenho que provar que eu mereço ir. Isso está completamente equivocado. Deus usou a dor como um instrumento de salvação. Alguém pode dizer e pensar assim, mas ele não podia fazer de uma forma diferente? Eu posso arriscar a dizer a você, se houvesse uma forma menos dolorida, ele teria feito. Eu só gostaria de lembrá-los que para resolver o problema do mal, do pecado e da morte, ele também foi afetado. Também doeu nele. Quando se prontificou a descer, também doeu nele. No sábado passado, no estacionamento do hospital, eu encontrei um dos anciãos que foi lá visitar a Márcia. E ele me fez pensar uma coisa que eu nunca tinha parado para refletir. Por que Deus escolheu usar para se comunicar com os seres humanos a analogia da paternidade? Por que Ele escolheu apresentar-se como um pai e apresentar o Redentor como um filho? Por que eles escolheram se apresentar dessa forma? Porque quando nós, no meio da agonia e da dor, fôssemos buscar consolo e algum sentido para o sofrimento, nós pudéssemos olhar para cima entendendo que Deus quis expressar a sua dor, a sua perda, quando Ele entregou o seu filho. A entrega de um filho, a dor de um filho, o sofrimento de um filho. Deus precisou administrar nestes termos o que o pecado afetou, inclusive o seu trono e a base do seu governo. A divindade sofreu para resolver o problema do pecado. Nós não podemos esquecer disso. Em tom poético, a serva do Senhor diz que os anjos, o céu virou a face para não contemplar a agonia do Nazareno suspenso entre o céu e a terra. Alguém mais tarde, numa poesia, diz que os anjos choraram e não lhes foi permitido interromper a dor, porque naquela dor Deus resolveria de uma vez por todas a nossa dor. Você diz amém? Então eu vou pedir para você ir agora à carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Porque se uma casa onde há luto, ela tem uma vantagem em relação a uma casa em festa, vivendo um banquete, a Bíblia diz que nós deveríamos tirar lições dessa reflexão. E para esse preparo, Paulo nos diz o seguinte, Efésios capítulo 3, e o verso 20, na minha versão, lemos assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Você diz amém? Como, pastor, que eu vou me preparar para o encontro com o meu Senhor? A dor às vezes nos leva a refletir sobre o real sentido da vida.
A dor esmaga o nosso orgulho. A dor restaura a humildade que nós deixamos pelo caminho. A dor coloca a gente numa condição de dependência, porque não há como nos encontrarmos com o Senhor sem dependermos dEle em todo o caminho. Então a dor nos faz prostrar em humildade e reconhecimento de que nós precisamos de Deus. Mas aí Paulo diz que Deus, em sua graça, infinitamente mais do que pensamos, Ele vai operar através do seu poder em nós. Como que eu vou me encontrar com o meu Senhor? Porque o poder de Deus vai agir em você. Meus irmãos, olhem para mim. Nós somos incentivados a segurar as pontas até o fim. Nós somos incentivados à diligência. Isso tem que ver com a perseverança. E Paulo utiliza duas palavras em conexão aqui. Ele fala de diligência e ele fala de esperança. Você tem que segurar as pontas. Não jogue a toalha. Não permita-se ficar pelo caminho. Não permita-se desistir. Naquela parábola, quando o lavrador joga a semente, existe um grupo que fica pelo caminho por causa dos sofrimentos da vida. Desistem porque as coisas são difíceis. Não faça barganha com Deus. A caminhada cristã não é uma promessa de vida fácil, de vida simples. Mas Deus está dizendo, apesar de tudo isso, segure até o fim com diligência, porque você e eu temos a esperança. Outro texto na mesma direção, mas agora através da pena de Tiago. Volte um pouquinho, por gentileza, a carta de Tiago à igreja. Vou chamar a sua atenção para o capítulo 5, depois vamos ao capítulo 1. Capítulo 5 de Tiago, verso 11. Eis que temos por felizes, o que diz aí a tua Bíblia? Os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Olhe para mim. Tiago está chamando a nossa atenção ao velho patriarca. Você precisa perseverar. É o que ele está incentivando a igreja. Tiago capítulo 5 verso 11. Perseverar firme. E ele diz, você lembra o fim da vida de Jó? Você lembra o fim da história de Jó? Deus é misericordioso e Deus ele é compassivo. Ele nos leva a considerar a velha história para dizer, não acaba assim, não fica desse jeito. Esse não é o último capítulo, então por favor, persevere. É mesmo Tiago, capítulo 1 agora, mesma carta. Capítulo 1, versos 2, 3 e 4. Reparem, meus irmãos, esse texto, ele é muito, mas muito poderoso. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Você está vendo o texto? Provação que gera perseverança, a perseverança que vai evidenciar a integridade. Essa foi a palavra que Deus utilizou para falar de Jó. Lembra? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Tiago fala de Jó, e não é à toa que ele usa a palavra íntegro aqui, porque a provação produz perseverança, e a perseverança revela a integridade. Integridade é alguém inteiro, não dividido. Eu e você precisamos ser inteiros de Deus.